Olá pessoal do canal História Interativa, tudo bem com vocês? Professor Aloísio aqui. Vamos iniciar uma série de estudos sobre as revoluções na Inglaterra, mas nessa aula inicial, introdutória, eu quero falar sobre política e sociedade na Inglaterra do século XVI. Para nós entendermos sobre revolução, primeiro nós temos que entender qual era a política na época, como se deu a formação, né, dessa monarquia inglesa, né, como se deu a configuração social da época. Então vamos ver aqui a política mercantilista inglesa e os corsários. Então olha só, no século XVI a monarquia inglesa era absolutista. Nós já sabemos o que é absolutismo, né? Absolutismo é um regime, né, monárquico, ou seja, em que só um governa, no caso o rei, e esse rei governa sem lei que o limite, né, e sem parlamento. Esse regime de governo ele existiu por vários tempos nos países europeus da Idade Moderna, né? Então você vai ter aí vários países que têm esse tipo de governo absolutista. E a Inglaterra é um desses países e que nós vamos ver como foi que o absolutismo caiu na Inglaterra, certo? Seus governantes tinham um enorme poder. Esse era o caso, por exemplo, da Rainha Elizabeth I, 1558 a 1602, adotando a política mercantilista e associando-se a corsários. O governo de Elizabeth I contribuiu para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência econômica e naval. Olha só, nós temos que observar aí uma característica que sempre norteou, né, os governos ingleses ou os regimes ingleses, os regimes de governo ingleses. Eles sempre valorizaram o comércio, né? Essa palavra mercantilista vem de mercado, né? Então, quando se diz que ela adota uma política mercantilística, é que o Estado intervia diretamente na economia, né? Ou seja, os reis ingleses, eles estavam ligados a produções agrícolas do seu país e com isso eles geravam riqueza. E não somente com as produções agrícolas, mas também com o comércio marítimo. E daí surge a figura dos navios chamados de corsários, né? Porque a prática, né, dos corsários era essa, eram navios piratas que atacavam navios de outras nações e roubavam ali as riquezas, o ouro, a prata e etc., os produtos que eram comercializados. Com essa prática, no século XVI, a Inglaterra passou a enriquecer-se, né? E passou a acumular capital, né? Então o que é que acontece? A Inglaterra ela vai se destacar, né, por vários séculos por conta dessas práticas. Então no caso aqui nós temos aí o quadro, né, nesta tela de George Gover de 1588, o tamanho de Elizabeth I é a expressão de seu poder. Então o artista, ao colocar Elizabeth assim, né, de maneira grande, né, vem demonstrar o tamanho, a grandeza do reino dela e o poder que a Inglaterra tinha, não é verdade? Então, pessoal, nós vemos aqui também, olha só, a burguesia inglesa e seus grupos. Nós iremos ver que esta riqueza inglesa, ela adivinha, né, dessas práticas, mas existiam dois grandes grupos que nós iremos ver que se destacaram ali. No reinado de Elizabeth I e nas décadas seguintes ocorreu o enriquecimento da burguesia, comerciantes e donos de manufaturas. Nós precisamos deixar bem claro nessa aula, principalmente aí aluno do 8º ano, né, o que era burguesia. Eles eram os comerciantes e donos de manufaturas, certo? Então, o que eram as manufaturas? Era a prática, né, de transformar ali o algodão, que é tirado da terra, né, transformar em lã para fazer tecido.
Então a Inglaterra, ela fazia tecido para o mundo todo, né, naquela época. E através dessa prática, desse comércio, que vai surgir o quê? Grandes empreendedores, né? Hoje chamaríamos de quê? De empresários, né? Olha só. Então, o que é que vai acontecer? Da pequena nobreza rural, a pequena nobreza rural seria outra classe, né? Ou seja, uma das classes que compunha essa burguesia, que é a gentry, né? A outra classe seria os homens. Então, o seguinte, né? O que eram as pequenas nobrezas rurais? Gentry, né? Em inglês. E o que são os pequenos proprietários rurais? Homens, em inglês. Esses grupos sociais produziam e exportavam alimentos, tecidos de lã ou de algodão para várias partes do mundo. Então você veja aí que o poder, né, da Inglaterra, ele se destaca, a sua riqueza começa aí mantendo esse tipo, né, esse tipo de prática agrícola, certo? Vamos ver a prática dos cercamentos, o que era. Já é decorrente mesmo dessa prática rural, né, das plantações. No campo, a agricultura de subsistência cedeu lugar à agricultura comercial. Gente, o que significa isso? A agricultura de subsistência, o que é na realidade? É uma agricultura onde o trabalhador ali, geralmente o camponês, ele planta somente para o consumo, né? Então ele planta para o consumo, ele não planta para a venda. Todo produto que ele colhe no campo é para o seu consumo. Assim viviam as sociedades feudais, né? Os feudos, vocês lembram, antes, né, da Europa se tornar urbana, antes desses grandes reinos, o que era que acontecia? A Europa passou por uma fase, principalmente na Idade Média, onde os feudos eram grandes propriedades rurais, as pessoas viviam ali, elas produziam o seu próprio alimento, não existia um grande comércio entre os feudos, não existia uma grande comunicação, e elas conseguiram viver assim por muito tempo, né? Mas agora não, agora estava acontecendo uma metamorfose na configuração da produção, né, ali inglesa. O que era que estava acontecendo? As pessoas estavam deixando de praticar uma agricultura somente de subsistência para praticar uma agricultura comercial, né? Ou seja, veja aí, para criar ovelhas e extrair a lã e vender, né? Então, a gentry e os homens cercaram seus domínios, expulsando as famílias de camponeses que lá viviam. Então, isso produziu uma certa miséria, né, ali entre os menos favorecidos da sociedade inglesa. Por quê? Porque aquela pessoa que tinha o seu pedaço de terra, ou que tinha como emprestado, né, na realidade, não possuía, não era dele, mas que trabalhava para alguém, que produzia o seu próprio alimento, já não podia fazer isso mais. Por quê? Porque o avanço, né, industrial tinha chegado ali, né? Então, sem terra onde plantar ou criar, os camponeses vagavam pelas estradas ou iam para as cidades, sobretudo para Londres, onde se ofereciam para trabalhar por baixíssimos salários. Isso vai gerar depois a chamada revolução, né? A revolução da classe dominada com a classe dominante lá na Revolução Industrial. Por quê? Porque você vai ter aí, durante a Revolução Industrial, isso é lá na frente, né, onde os empregadores queriam empregar, mas não davam condições, né? As pessoas não tinham as mínimas condições de trabalho, nem salários dignos. Isso vai provocar revoluções, desigualdade na Inglaterra. Mas esta aula introdutória aqui que tivemos hoje foi para que nós pudéssemos compreender, né, como foi que a burguesia ela se fortaleceu, como foi que essa burguesia surge, e essa burguesia quem vai fazer as revoluções dentro da Inglaterra. É ela quem vai depor os reis absolutistas, né, ingleses. E a Inglaterra vai passar a possuir uma monarquia não absolutista, mas uma monarquia
parlamentarista, constitucional, né? Então, por isso é a grande importância nessa aula estar dando ênfase a esse poder que a burguesia adquire aí nesse período. Então, o que vimos nesta aula, né? A política mercantilista inglesa, os corsários, a burguesia inglesa e seus grupos, né? Gentry e homem, e a prática dos cercamentos, né? Que é a prática que os terrenos, as grandes propriedades foram cercadas para o plantio, ou melhor, para o cultivo da criação de ovelhas, né? Para delas extrair a lã e fazer o comércio. Daí surge a grande industrialização. E essa aula é importante para nós compreendermos o surgimento da indústria, porque é através da indústria têxtil que vai surgir grandes importações, né? Vai enriquecer a burguesia e mais tarde teremos a grande revolução industrial através ali das máquinas, né? Então, gente, muito obrigado por assistir a aula. Continue aí participando do nosso canal. Muito obrigado e um abração a todos.